Olá meus irmãos, a graça e a paz. Quero falar sobre 4 tipos de jejum. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Vamos lá? 4 tipos de jejum que a Bíblia apresenta. O jejum no hebraico significa cobrir a boca, e isto literalmente. Já no grego, quer dizer mesteia, que é abstência voluntária de alimentos. O jejum, na verdade, é um sacrifício de abstência de alimentos por um tempo determinado. E ele serve para você se aproximar de Deus em sacrifício e adoração. Se você tiver algum problema de saúde ou está grávida, é importante você consultar o seu médico antes do seu jejum, pois Deus não vai se agradar que você estrague a sua saúde. O primeiro tipo de jejum é conhecido como jejum parcial. Daniel, capítulo número 10, versículos número 2 e 3. Daniel praticou esse jejum por cerca de 3 semanas. Interessante que este jejum você pode praticar por um tempo mais extensivo, aonde você vai se abster somente de alguns tipos de alimentos. Exemplo, se você gosta de macarrão, você vai se abster de macarrão pelo seu período de jejum. O segundo tipo de jejum é conhecido como jejum normal ou jejum comum. Mateus, capítulo número 4, versículo de número 1 e 2. Jesus provavelmente praticou este jejum. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus teve fome e não sede. Portanto, nós subentendemos que Jesus praticou este jejum comum, se abstendo somente de alimentos. É importante lembrar aos irmãos que o jejum comum que praticado por Jesus no monte da Palestina, aonde o sol causticante ele exige que você hidrate sua pele tomando água potável. Segundo a história, os monges acampavam nesses montes, nas suas cavernas, e passavam dias estudando para se protegerem do sol. É impossível um ser humano passar mais de 3 dias sem ingerir água potável em seu corpo para hidratar durante o jejum ou durante a permanência no monte ou no deserto da Palestina. O terceiro tipo de jejum é o jejum absoluto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 9. O apóstolo Paulo praticou este jejum por 3 dias. E também Esther, no livro de Esther, no capítulo número 4, versículo número 15 a 16, diz a Bíblia que antes de Esther se apresentar ao rei Assuero, ela praticou este jejum. Jejum exige mais sacrifício, exige um preparo, portanto, você não pode praticar de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Ele é um jejum que exige abstência de água e também de alimentos. Você não pode praticar ele por mais de 3 dias, porque você pode danificar a sua saúde e isto não vai glorificar a Deus em nada. O quarto tipo de jejum é conhecido como jejum sobrenatural ou jejum total. Somente 2 personagens bíblicas praticou este jejum. O profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 8, quando Jezabel ameaçou Elias, após ter desafiado os profetas corrompidos no Monte Carmelo. Fugindo da ameaça, Elias praticou este jejum. E também o patriarca Moisés, Êxodo, capítulo 34, versículo 28, e Deuteronômio. Diz a Bíblia que Moisés, por 2 vezes, subiu ao monte. Primeira vez, passou 40 dias recebendo as tábuas das leis dos 10 mandamentos, e pela segunda vez,
Moisés também subiu ao monte e passou mais 40 dias recebendo as tábuas da lei. É importante você manter uma vida de santificação, de jejum perante o Senhor, e que Deus possa abençoar sua vida, sua família grandiosamente. Amém.